Vejamos se alguém consegue conceber, talvez, a teoria do caos. Há 2000 e poucos anos, não se sabe ao certo, um homem surge no Oriente Médio. Ele, segundo nós podemos verificar, segundo a concepção de algum historiador específico, vamos pegar Reza Aslan, ele entende que o Império Romano, muito forte, muito potente, numa região periférica do Império Romano, um pequeno povoado, na verdade um pequeno estado, comandado pelo Império Romano, Israel, nasce um homem, no caso Jesus, e ele constrói um discurso que tenta agregar a todas as pessoas presentes naquele estado para que elas possam construir um projeto diferenciado. Um caso, a tomar o controle da região para suas próprias posses, porque eles entendem que a terra é deles e deve ser administrada por eles, não pelo Império Romano. Vamos pensar por essa lógica. Mas um homem comum, nós não temos muitos registros históricos do caso dos romanos sobre o nome de Jesus, porque 70 depois de Cristo houve uma revolta do estado dos israelitas, que destruiu a documentação e ao romper do fim do estado de Israel, não se tinha muita documentação romana, então não se tem um registro romano do nascimento de Jesus. Mas temos a Bíblia, documentos bíblicos, que seriam relatos de pessoas que viram. Nós temos uma figura de Jesus que traz um traço bem humanista, que é a palavra que nos chega a respeito dele, que no caso seria a própria Bíblia, né, que ela nos constrói um ser humano que pensa ainda na antiguidade a valorização do ser humano, que nós devemos nos amar uns aos outros, amarmos as pessoas como nós nos amamos a nós mesmos, que é um valor humano, ou seja, devemos sentir amor por todas as pessoas porque somos seres humanos e nós devemos nos amar. Isso ajudaria a agregar as pessoas para que todas se amassem umas às outras. E ele precisava daquele estado, segundo Reza Aslan, daquele estado unido, todos juntos, e bem agregados, e expandir a linha do discurso. Ele diz que o discurso é para todos, universalizar, para que todos juntos possam unir e se juntar contra segundo Reza Aslan, contra o Império Romano, para que eles possam difundir uma nova ideia alicerçada numa nova base de pensamento, que é amarrada à base de pensamento judaico da época, ainda tradicional, judaico tradicional. Aí, segundo o que a gente tem conhecimento, ele morre 30 e poucos depois de Cristo, depois dele mesmo, no caso, depois do seu próprio nascimento, 33 anos de idade, aproximadamente 33 depois de Cristo. E a 70 depois de Cristo, o Estado de Israel se volta contra o Império Romano e rompe as suas bases com o Império Romano e é atacado, e o Estado de Israel é desfeito. Os israelitas ficam sem povo, os judeus ficam sem povo, ou seja, na verdade, sem território. A partir de um certo momento, algum tempo depois da morte dele, surge um indivíduo chamado Paulo, antes Saulo, depois Paulo, e que vem a se converter diante das suas ideias e acredita na nova mensagem de amor ao próximo, de amarmos uns aos outros como nós mesmos. E passa a difundir essas ideias de forma que ele é capturado e ele tenta-se, por uma estratégia jurídica, ser conduzido diretamente a Roma, para que seja julgado de maneira mais conveniente, segundo o que ele entende. Ele é conduzido a Roma e ele leva para o coração do Império Romano a mensagem conjecturada entre Jesus Cristo e um pouco trabalhada por ele, para dentro do coração de Roma. E ele consegue converter outras pessoas. E essa mensagem muito agregadora e muito apaixonante, muito humana, muito humanitária, ela serve para as pessoas que moram no centro do coração de Roma, principalmente aos escravos e aos oprimidos, aos rejeitados, como um bálsamo, aquilo que refresca a ferida, refresca o pesar da vida. É como um bálsamo, uma cura, um tratamento para aqueles pesares da vida que vêm de maneira tão agressiva, principalmente para o escravo, que é tratado como um escravo e que não tem outra condição de vida senão trabalhar compulsoriamente para uma outra pessoa sem ganhos diretos. Isso faz com que essa mensagem seja jogada direta, a ida de Paulo para o Império Romano, para o centro de Roma, seja jogada diretamente para o coração de Roma. E ela se espalha como um bálsamo, basicamente por todo o império, entre os escravos. A um dado momento,
anos depois, 300 anos depois, acontece de que essa mensagem se espalha tanto que ela chega a certas pessoas de um considerável poder. E ocorre no coração do Império Romano, em Roma, onde se acreditava o local mais esguarnecido do mundo, mais protegido do mundo, uma revolta interna entre os próprios moradores, o que causa quase uma guerra civil, fazendo com que a religião cristã seja oficializada. Essa religião é tão agregadora e tem tanto essa mensagem e tem tanto potencial que ela acaba se difundindo também por outros países circunvizinhos, no caso os visigodos, que hoje constitui a Espanha, a região de onde eles pertenciam. E essa mensagem cria um traço de identidade entre as pessoas que contém ela em seus corações, tamanho que os visigodos, ao invadirem Roma, por volta do ano de 500 depois de Cristo, eles levam em consideração seus irmãos em Cristo, que são romanos, de forma que esses são perdoados durante o processo da invasão e a execução dos saques. O que faz com que haja um traço de identificação que é maior além do povo a quem a nação. É além disso, é maior. E essa mensagem se difunde por regiões distintas, às vezes pela força da guerra e a conversão forçada, nos momentos posteriores, como o caso Magno, o caso do Império Carolíngio e outros impérios, mas ela, depois de um tempo, ela cria uma espécie de liga. É como se você imaginasse um sorvete. Eu sei que você coloca uma essência, um leite condensado e bate e ele vira um creme. E você bota para congelar e vira uma massa dura. Mas quando você coloca um emulsionante, ele cria uma liga que faz com que ele seja cremoso, não seja apenas aquela massa congelada. É mais ou menos isso. O cristianismo cria uma liga entre as pessoas num projeto que faz com que elas se identifiquem umas com as outras e se sintam o mesmo povo, além até da própria língua com que eles falam, além até da própria região em que eles residem. Isso cria uma certa lógica de pensamento que permite que a sociedade aceite com mais facilidade algumas ideias que desenvolvem a sociedade. No caso, casamentos entre povos distintos, no intuito de produzir uma certa paz. Uma certa paz. Para produzir uma certa paz, que assim as pessoas casam de um povo de um povoado com pessoas de um outro povoado, fazendo com que haja uma relação familiar entre esses povoados. E aí isso cria uma liga no Império, na Idade Medieval, que faz com que a Idade Medieval se estabilize diante das guerras tão intensas que eram na Antiguidade, tão frequentes. Na verdade, ocorriam guerras medievais. E há um momento em que essa mensagem ela se difunde tanto e alcança a todos de uma maneira tão ampla, que chega uma hora que a quantidade de pessoas é grande e passam a buscar uma expansão. Essa mensagem ganha contornos de uma expansão, que é onde se começam as cruzadas. E, posteriormente, depois do aprendizado das cruzadas, a expansão para a América, para a África e para os outros continentes. Então, nós vemos que uma mensagem construída por um homem, numa região remota, periférica de um império romano, que causou um pequeno estardalhaço, mas que ganha amplitude no decorrer de 2.000 anos, ou de 1.500 anos, ao ponto de se tornar um discurso que alcança todos os 5 continentes e que causou um grande processo de transformação em toda a sociedade. Isso a partir da mensagem de um homem num pequeno povoado, num pequeno país, sem que a gente tenha nem certeza do ano em que ele nasceu, nem do ano de quem morreu, e nem tenham documentos tão... Existem algumas pessoas que não acreditam que ele tenha existido, mas eu acredito que pela dificuldade de construir um herói que seja chamativo, que seja atraente para as pessoas e que a gente olhe para ele e diga assim, nossa, eu gostei desse cara. A elite não, as pessoas não conseguem, os governantes não conseguem criar um herói a este nível, que as pessoas olhem para ele e digam, que cara sensacional. E Jesus torna-se esse ser humano que tem marcante e que é agregador e que atrai a atenção das pessoas e a admiração das pessoas e que a partir de uma mensagem simples que a gente tem mais a Bíblia como documento, uma espécie de relato testemunhal baseado por segundas ou terceiras gerações de pessoas que ouviram a história e decidiram relatar baseado naqueles que viram a história e começaram a contar uns para os outros. É uma coisa que não se tem uma certeza de que, entre os historiadores, de que realmente o texto
Mateus foi escrito por Mateus, o de Mateus, Marcos e João tenham sido escritos realmente por eles, mas são atribuídos a eles, mas chegaram até nós como uma forma de relatos, assim como outros textos, e que como relatos eles nos fazem perceber alguma face de Jesus, no caso. E a partir disso nós podemos conjecturar um pouco mais a teoria do caos, em que um pequeno bater de asas causa um rebuliço tão grande. Se a gente pensasse que o nazismo, a Segunda Guerra Mundial veio em cima, trouxe como liga um discurso bastante religioso e cristão, e que com certeza até os cristãos americanos e ingleses foram contra aquele movimento por considerarem que aquilo não conjecturava com o pensamento cristão, e que a busca de tratar as pessoas com mais humildade e que não abusar do lucro, que é um pensamento católico, ele serviu na Idade Média para evitar que as pessoas fossem abusadas financeiramente por serem pobres, e que a construção da lógica do lucro pelo pensamento protestante permitiu que a sociedade desenvolvesse um sistema econômico financeiro como o que é hoje. E a gente tem todo esse desenvolvimento a partir de uma certa base de pensamento que é amarrada à lógica religiosa cristã, no início católico, desde o movimento mais protestante. E esta lógica parte de um pequeno evento. É quase realmente uma teoria do caos. Eu sei que se a gente olhasse para o muçulmano também, porque é a religião que mais cresce, e se olhássemos para o budismo, que domina a Ásia, também é que mais cresce. Hoje, inclusive, a Ásia, a religião que mais cresce é o cristianismo. A religião católica e uma outra religião cristã contemporânea, que acho que é sul-coreana. Mas eu gostaria que pensassem nessa teoria do caos e na forma como pequenos eventos muito antigos projetam coisas ou servem de pequenas bases para acontecimentos muito posteriores. Não somente guerras, como realmente elas são, às vezes, por questões religiosas, ou por uma convicção que, às vezes, se enraiza numa base de pensamento religiosa muito restrita, ou, na verdade, muito intensa, quase como um extremismo. Mas também porque cria uma certa liga que permitiu que a Europa saísse da antiguidade de um sistema muito instável de guerras para um sistema um pouco mais estável, e que permitiu que a Europa crescesse e se expandisse. Talvez não tenha sido tão benéfico, produziu a América, e muito conflituosa. E também não foi talvez tão benéfico porque produziu uma certa uma instabilidade na África, desestabilizou a África bastante ao invadirem a África e tomarem a região. Com certeza, mas isso tudo ainda é impacto de um pequeno acontecimento que se deu há cerca de 2000 anos, 2019 anos, não, menos 2019, há cerca de 2000 anos, na verdade, porque 33 depois de Cristo seria 2033, para completar 2000 anos, mais precisamente. E que nos faz refletir a respeito da teoria do caos. Pequenos acontecimentos geram impactos e implicações quase que ilimitadas e infinitas no decorrer da história de toda a humanidade.